Você sabia que você pode ser cristão e não ser discípulo de Jesus? Parece uma frase absurda, mas alguns anos atrás, um dos maiores ateus do mundo contemporâneo, que é o Richard Dawkins, ele mesmo se autodeclarou cristão. Claro que isso espantou meio mundo, principalmente a ala de filósofos ateus, né? No caso dele, ele é biologista, geneticista, mas depois ele explicou de que forma ele era cristão. Ele falou que é cristão cultural, ou seja, se ele nasceu num país cristão, onde as leis, os costumes, as regras, a linguagem, tudo é cristã, então, de uma certa forma, ele também é cristão por ter nascido num país culturalmente cristão, como no caso dele, que é a Inglaterra. O Brasil também é um país bastante cristão. Nós fomos erguidos sobre os fundamentos da fé cristã, seja católica, depois protestante. Então, de fato, muitas pessoas que vivem em países cristãos podem ser cristãos, ter costumes, linguagem, pode até por uma igreja, por exemplo. Você pode ser um católico, você pode ser um evangélico que vai para a igreja e ainda assim não ser um discípulo de Jesus. Certa vez Jesus, ele ensinando aos discípulos e às multidões, lá em Lucas capítulo 6, lá no finalzinho, no 46, ele vai dizer o seguinte: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Ou seja, se a gente não segue os ensinos de Jesus, os passos de Jesus, se a gente não obedece a Jesus, se a gente não vive segundo o caráter de Jesus, então a gente não pode dizer que de fato ele é nosso Senhor. É da boca para fora. Como Deus, através dos profetas, criticou Israel. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós precisamos agora, nesse momento da nossa história, mais do que nunca olhar para Jesus, aprender com Jesus e viver com Jesus, para que de fato a gente seja um discípulo de Jesus. Porque cristãos, o mundo está cheio. Nós somos, somando aí católicos e evangélicos, somos uns 3 bilhões. Mas será que desses 3 bilhões, a gente pode dizer que todos são discípulos de Jesus? Essa é uma pergunta que a gente não vai conseguir responder. Mas o que você pode responder para si mesmo é se você de fato é um discípulo de Jesus. Se você faz o que Jesus ensina, baseado nos ensinos do Evangelho. Se você vive o Evangelho, se você tem o caráter de Cristo Jesus, se você vive a realidade do reino de Deus na sua vida, você pode dizer que é um cristão. E eu, como pastor, recomendo você, leia os Evangelhos, absorva os ensinos de Jesus e obedeça a Jesus, para que você não seja confundido. Que as pessoas olhem para você e tenham certeza de que, acima de cristão, você é um discípulo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida.